Fala, galera, começando a Branca Empreendedora, um programa para você que é empreendedor, empresário e quer realmente saber como funciona ter um CNPJ. Eu sou Rafael Souza, mentor, e estou com umas férias aqui, doutora Roseli Andrade, Felipe Torelli, arquiteto, para deixar com vocês um pouco a palavra. Doutora? Vamos lá. Meu nome é Roseli Andrade, eu sou médica dermatologista, atuo aqui na cidade de Santos com a clínica há 22 anos. E nesses 22 anos tivemos muitos erros, muitos outros acertos, e é por isso que a gente está aí, né? E cada vez na tendência e de melhora e de ampliação. Então, eu quero passar para vocês o que funcionou e o que não funcionou, para que vocês não cometam os mesmos erros, talvez erros novos, que a gente também vai poder te ajudar e mentorar por aí. Com certeza, né, doutora? Porque assim, abrir um CNPJ, todo mundo tem esse sonho, mas precisa realmente saber a realidade do que é ter um CNPJ. Torelli, quanto tempo de arquiteto? São 22 anos já de formado, o escritório agora, esse ano, fazendo 20 anos nessa trajetória, e como a doutora Roseli falou, foram anos de aprendizado, muitos erros, aprendemos muito, melhoramos bastante, e em uma trajetória que só tende a aumentar, mas agora com uma experiência muito maior e melhorando cada ano que passa. E vamos falar sem romantismo mesmo para a galera poder Verdade. entender, né? Ruim não é. Não, de forma Que nenhuma, senão a somos gente não três estava aqui. empresários, né? Não tem como chegar e falar, ó, Estamos fechados, né? é muito ruim. Mas, como você diz, né, doutora, CCLT ou CNPJ, Escolha o seu difícil, porque todos são difíceis, né? Você tem tarefas em um ou tarefas em outro que são difíceis. E aí, o que você está querendo para a sua vida? A gente estava conversando nos bastidores e você comentou sobre o que trouxe a gente nesse programa, por que fazer esse programa. Eu acho que mostrar o que nós aprendemos, desmistificar e não romantizar, porque às vezes a pessoa acha que é muito fácil. Eu, como médica, saí da faculdade com o juramento dizendo que a medicina é um sacro ofício, né? E ela não pode ser comercializada, mas infelizmente eu dependo disso como profissão, trazer dinheiro para dentro da minha casa. E foi a duras penas entender que quando eu decidi sair do hospital, que eu era funcionária, e montar uma clínica, coisas outras estavam envolvidas e eu achava que bastaria ser uma boa médica. E aprendi isso como? Não aprendi rápido, eu acho que pelo menos nos primeiros 10 anos faltou muito uma falta de gestão, deu certo porque tinha mais lucro do que despesa, Sim. mas que realmente não tinha o controle. Se me perguntasse quanto que você ganha por dia ou por mês, eu ia falar, sei lá, tá dando certo. estou pagando minhas contas. Estou pagando as contas, exatamente. E aí demorou muito até que eu encontrasse os colaboradores corretos para que a contabilidade me desse algum retorno, ó, tem que fazer isso, tem que pontuar aquilo, e a forma com que a gente vai fazendo a gestão disso. Então, se você me perguntar hoje, foi algo muito instintivo, que deu certo, porque acredito que por ser uma boa profissional ia dar certo, mas podia ter dado muito mais lucro antes se eu tivesse colaboradores corretos, se eu tivesse cursos como hoje a gente tem no YouTube e antigamente a gente não tinha. Verdade. Era um presencial que a gente tinha que ir e eu tendo todas as despesas e toda aquela coisa da clínica própria, uma clínica pequena, era só eu de funcionário e dona ao mesmo tempo, né? Fazia as duas Com a recepcionista, que também fazia a aplicação dos convênios. Então, isso demorou para que eu escalonasse. Então, hoje, as pessoas que têm essa possibilidade, através das redes sociais ou através de congressos presenciais, não podem deixar isso passar. Escolha o teu horário do dia para que você invista na sua formação. Tem que E estudar. eu acho que isso que deve ter Sim, acontecido com você sim. também, né, Felipe? Não, Perceber a necessidade de Com colaboradores de ajuda. certeza demorei muito para chegar nesse patamar. Não basta só estourar, né, você Não. isso, né? A gente acaba saindo hoje, eu falo isso até eu tenho colaboradores que são recém-formados, que trabalham comigo, alguns que trabalham comigo há algum tempo,
E às vezes alguns saíram do escritório, montaram seus próprios negócios e hoje eles me encontram e entendem a dor que eu tive aquele tempo todo, e entendem como é diferente você ter o teu negócio, você ter toda essa parte burocrática que você tem por trás, os milhões de impostos que você paga e uma burocracia que às vezes você nem imagina que isso existe. E você só entende isso quando você está passando, quando você está no dia a dia. Porque assim, né, a experiência também, né, por mais que não, acho que a experiência do nosso dia a dia também vai transformando a gente, né? Claro. Então, assim, já de choque aí, qual foi a coisa mais difícil quando você abriu? Beleza, tô com o meu escritório, tô com o meu consultório, tô com o meu escritório, montei, porta aberta, bora. E aí? Acho que a maior, meus pais eram comerciantes e eles me ensinaram a colocar tudo no papel. Então eu tinha um caderninho de entrada e um caderninho de saída, não era na planilha não. Eu estou falando isso de 22 anos atrás, já podia ter sido na planilha, mas não era. Era no caderno. E chegando no fim com esse caderno de receitas, né, entradas e saídas, chegaram para mim e falaram assim: então, mas aquele imposto que você. Aí eu ainda trabalhava em alguns hospitais em São Paulo. Aquele imposto que foi retido, você viu se estava correto ou não? E o meu contador, naquela época, não fazia toda essa abrangência. Alguns impostos foram esquecidos e algumas retenções do imposto de renda que tinha sido feito no hospital foi refeita depois em cima da minha entrada. Então, isso foi bem difícil para mim. É uma área que eu não gosto. Eu aprendi a dominar hoje. Hoje eu sei sentar com o meu contador e conversar com ele e fazer perguntas que antes eu só obtinha as respostas. E eu brinco que contador, médico e advogado, você é uma coisa tão específica que você, como leigo, não consegue contrariar. O que ele está te falando, a princípio, é abaixo de É Deus, verdade, é. vira verdade absoluta. Então, quando eu vi que existiam impostos segregados e que você tinha que fazer isso tudo dentro da minha ainda pessoa física, mas já estruturando para uma empresa, eu tive um choque de realidade. E você? É, e mesmo Abriu o escritório, entrou, falou, quer saber? Vem projeto, não é nada disso, né? Não, eu quando comecei a trabalhar, abri o CNPJ e começaram a aparecer toda essa parte burocrática do dia a dia, eu não entendia isso, porque a gente vem de eu acho que arquitetos, designers, a gente que trabalha com criação, a gente tem uma barreira com essa área. E eu não entendia direito como que isso funcionava. E aí você tem que ter, como a Roseli falou, um bom advogado que vai cuidar dessa tua parte contratual, você tem que ter um bom contador que vai te assessorar nessa parte, porque eu pagava impostos que não eram necessários. Uhum. A gente às vezes fazia bitributação de um monte de Isso. coisa, e aí você vai aprendendo. E hoje é bom que a informação chega muito mais rápido, bem mais fácil. você tem muita gente que te assessora, você tem informação na internet, hoje numa pergunta com um chat de inteligência artificial, você consegue resolver o problema e direcionamento para saber o que vai fazer. Pelo menos pra onde Então, você vai, né? mudou muito. Hoje, com 20 anos aí de escritório, a gente vê a diferença daquele de 20 anos atrás e o que a gente tem hoje, a gente consegue resolver isso de forma muito mais eficiente. Vocês acham que, então, de 20 anos atrás era uma dor e hoje é outra dor? É, porque primeiro que o meu cresceu, né? Eu escalonei, Sim. então hoje eu tô mais preparada, as minhas dores são outras. Mas eu acho que para quem está começando, buscar um contador. Eu acho que o contador é o melhor amigo do CNPJ. Sim. E aí, hoje, existem contadores que estão especialistas em medicina, em consultórios privados. Tem outros que provavelmente estão Sim, nessa linha mais de arquiteto. criação, Tá. porque são mundos, infelizmente, diferentes. Sim. E tem coisas ali que são muito peculiares. Eu antes tinha um escritório de contabilidade que era multi. Hoje, o que eu tô tem um setor para médicos. Entendi. Então, tem uma Assertivo, né? muito mais. E antigamente eu acho que não existia tanto, porque tinha. não era uma necessidade tão grande do mercado. Sim. E hoje a gente tem muitas coisas e tem contabilidades que tem esses setores sim, porque são coisas muito mínimas. E se esquecer Sim. dá errado. Tudo está segmentando, né? Se você for ver, né? É a mesma coisa, eu acredito, para o arquiteto. Tem um arquiteto que, lógico, os arquitetos vão fazer tudo, mas
mais focado naquele que faz Sim, mais tem os que são comercial, fechados mais... até para área médica, Sim. alguns que trabalham mais com área comercial, outros residência, alguns que só fazem interiores, são várias E áreas. lá atrás não, né? Não era assim. Não, já era, mas eu acho que o que mudava era não tinha essa segmentação tão, como que eu posso te dizer? Não era segmentado, mas não tinha Nicho, assim, esse vai, nicho tá. Tão evidente, Tão né? tão evidente. evidente. E assim, hoje isso é uma dor, né? Então vamos dar as mãos aqui e achar que hoje o contador, para quem quer abrir hoje um CNPJ, primeira coisa vai procurar um contador principalmente pensado no seu ramo. Sim, e aí formatar isso. Se a tua empresa vai ser uma micro, se a sua empresa vai ser um lucro real, se vai ser um lucro presumido, porque cada uma, obviamente, depois para fazer a transição, Não você pagar acaba imposto. pagando muito mais imposto se Sim. você está nichado errado. Então, isso tem que ser uma avaliação prévia. É para montar uma cozinha, para você vender bolo, você vai conseguir fazer isso em pessoa física ou você quer escalonar para jurídica? Trazendo para venda, não dá para vender para todo mundo, né? Precisa Sim. nichar, tudo tem o seu. E assim, lá atrás e hoje, o que consumia mais o tempo de vocês? E aí a gente falando de informação hoje, com a informação dá para tudo ser um pouco mais rápido. E o que você acha que para quem vai, naquele recadinho, para quem vai abrir hoje o CNPJ, o que ele tem que prestar mais atenção para ele não gastar o tempo dele? Vamos falar aqui da doutora, né? Ela estudou como você, fizeram faculdade, se formaram ambos, estudaram para o seu segmento, mas aí quando vocês entram no escritório, entende que não adianta saber só do seu segmento. Eu acho que o que acontece foi uma das coisas um dos erros que eu cometi bastante no início é da gente tentar fazer um trabalho que não é nosso. Tá. E era muito, você está começando, às vezes você tem, no começo você acaba cobrando um pouco menos, você está começando a tua carreira, pegando novos trabalhos, aprendendo até como trabalhar, e nisso entra essa parte burocrática que você não aprende na faculdade. Às vezes, que nem eu venho, meu pai era funcionário público, aquela coisa, não era um empreendedor, então que também não tinha experiência. Fazia o trabalho dele, né? Fazia o trabalho dele, você não tem tanta experiência com isso, às vezes ninguém é do comércio na família, e aí você acaba tentando fazer isso sozinho, e que é um dos maiores erros que muita gente cometendo. Se você... Quando eu comecei, eu trabalhava para várias médicas e médicos em São Paulo. Então, era assim, uma gavetinha, eu fechava a gavetinha e ia embora. E quando vim para Santos montar o meu consultório, eu não tinha mesmo ideia, gente, que tem imposto, tem fiscalização da vigilância sanitária, tem impostos muito específicos, e aquilo tudo você não vai contabilizando na sua hora. Quanto que esse consultório precisa faturar para que ele pague as despesas se ele estiver ali sem ninguém? Ele tem um custo Só por estar ali. E são contas que a gente não faz. Porque quem explicou isso para a gente? Na faculdade, a gente não tem. Então, você acaba não tendo essa ideia, e aí na hora de cobrar, você acaba cobrando sem saber qual é o teu custo real, e depois como que você vai passar isso para os seus colaboradores e mais para o... Não sabe nem se está dando lucro, né? Sabe. Sabe sim, tem as contas. Você acha que está ganhando muito, você está feliz, mas você não tem nem ideia de quanto você poderia ganhar mais. Deixando de ganhar, né? Sim. Porque, assim, tem isso também, né? Às vezes a pessoa vende, quanto mais vende, se não está tendo lucro, está tendo mais prejuízo. Sim. Né? Então a gente vai concordar que hoje para o empreendedor ele se forma, mas ele também tem que ser um pouquinho de advogado, um pouquinho de contador. Não vou nem dizer o médico ali, porque o empreendedor, o médico já... Eu acho que você tem uma noção básica para poder até conversar com o teu contador, com o seu advogado. Né? Porque se você não tiver a noção básica, aquilo que eu falei, ele vai falar qualquer coisa e você vai acreditar. Sim. Então, assim, procurar qual é o ramo de especialização daquele contador, daquele advogado. Eu contratei um advogado tributarista, mais ou menos há uns 6 anos, que mudou a minha tributação na clínica e que melhorou exponencialmente o lucro e diminuiu impostos que eu pagava desnecessariamente. Mas isso também só veio com a evolução. Então, às vezes você vai iniciar, não vai conseguir tudo isso, que a pessoa vai falar, cara, mas eu quero vender drão, e o que eu vou fazer? É isso agora, eu estou começando, gente, olha o que vocês estão falando. O que eu preciso? Então, comece com
contador. Eu acho que o contador, se for teu amigo, ele vai conversar com você, ou leia alguma coisa sobre o teu setor, procure aí no YouTube aulas sobre isso, para que quando você for contratar essa pessoa, que seja do nível da tua empresa, no valor que você consiga pagar, mas que você já comece com essa coisa alinhada. Importante. Importante, mas vamos lá. Hoje, se a gente pegar o Brasil, muitos impostos, né? Às vezes o lucro que você tem é muito. O que você paga de imposto, você é o que ganha menos. Né? A gente está falando isso hoje. É. E como fazer isso para quem está começando, um empreendedor? Porque é difícil, doutora. Tem impostos que são, não tem como não pagá-los. Tem- O que você tem que fazer é saber, dentro daquela empresa que você está se colocando, junto com o seu contador, quais são os impostos, qual será a tua despesa, até você saber quantos bolos você tem que vender por mês. Fala em bolo, que tinha Sim. coisa mais simples. Sim, sim. E aí, cara, mas esse mês eu só consegui vender tanto. Corre, divide o teu tempo com a... Você falou, o que a gente tem que dividir o Aham. tempo? Hoje eu divido muito mais o meu tempo entre atender o que eu amo fazer, mas eu também tenho que gerenciar aquilo que a minha administradora faz, porque quem dá a última palavra e assina sou eu ainda, eu não consigo não ter esse controle, e também fazendo rede social. Então, você percebe que hoje a gente tem que dividir. E aí, se você vê que o teu contador orientou que você tem que gastar tanto, os teus bolos você tem que vender. Se não dá para vender isso por mês, se você não tem pretensão, não vai fazer a rede, não tem quem compre, desiste, nem começa. Faz outra coisa. Porque isso já dá para ser contabilizado antes. Qual é a média de produção que você tem por dia? Você vai conseguir produzir tanto. E aí, no mês, você precisa disso, pagar e sobrar dinheiro? Não, eu não consigo, só assim. Querido, então, tá errado. Escutando isso, aí a pessoa fala, tá vendo como não é fácil. Mas já pensou em desistir alguma vez lá atrás? Pensei algumas vezes, É. mas não. Porque eu tô te falando porque escutando o que a doutora tá falando, a pessoa fala, caramba, eu achei que eu fazendo 20 bolo aqui eu tinha que eu já pagar. Eu não dá. Mas Eu acho que o maior desafio é no crescimento. Quando eu comecei trabalhando sozinho, e aí vieram os primeiros estagiários, depois eram arquitetos e não eram mais estagiários, e hoje eu tenho uma equipe que são só arquitetos. Você tem além da responsabilidade social que você tem, porque são pessoas que têm suas famílias, que estão lá todo mês trabalhando pra caramba e que depende do meu sucesso também, para o sucesso meu e deles. você tá sempre no coração deles, né? Então, a gente tem tudo isso, é um guarda-chuva, né, com muita gente embaixo. E com isso, eu fui adquirindo experiência para poder administrar o medo, que é de tudo isso, Ansiedade. a ansiedade e trabalhar mais e se organizar para poder tocar a empresa de forma saudável, né? Que é o mais difícil. Para quem está começando, Will, e quem está começando hoje, o planejamento é muito importante. Saber o que você está vendendo, qual é o seu gasto, para não chegar no final do mês e ter surpresas. Já pensou em desistir, doutora? Já pensei em desistir, mas eu acho que o amor pela profissão médica não me deixou, e também por contar com as vidas que a gente impacta dentro da clínica, né? Eu acho que a responsabilidade que a gente tem social, né? Eu falo porque quando eu tinha empresa com bastante, cara, eu falo assim, gente, não é só por mim que eu corro, né? Que essa galera toda A gente precisa, trabalha né? pela nossa família, Sim. pela família dos que colaboram com a gente e sem estar os terceirizados que estão em volta, porque envolve uma cadeia de produtos, de vendas, é muita gente impactada. Não, eu falo assim, né? As pessoas hoje. Muito louco isso, porque às vezes a pessoa está achando que está tão difícil o CLT, e aí ela procura ir para o lado do CNPJ. Aí tem muita gente que vai para o CNPJ e fala, cara, eu estou falando porque faço mentoria para alguns empresários, e tem gente que fala assim para mim, eu estou pensando seriamente em voltar para o CLT. Então você vê que está sempre no ping-pong ali, porque as pessoas elas não têm mais, não tem mais nada fácil. Não, eu estava vendo hoje, 20% das empresas que abrem dos CNPJs, eles têm uma quebra em 1 ano. Em 5 anos, 60% só se mantém. Então, você vê que é muita gente quebrando, por quê? Começa a fazer, não tem planejamento. E hoje, eu não consigo entender, que seja, gente, você é advogado, você é engenheiro, que você
dona de casa que vai fazer comida para vender. Então, você vai sair da pessoa física e você vai para a pessoa jurídica, sem planejamento não dá. Sebrae, ele é uma coisa que apoia demais. Todos os cursos que você tem, como você pensar que você está na idade da pedra. Não ter acesso à informação, eu não tenho dinheiro para fazer uma faculdade de administração, ok. Mas, gente, não é isso. É pegar uma informação. Então, pegar um conteúdo da internet, pegar dentro do seu bairro, da sua cidade, empresas que estão ali, que têm políticas públicas, às vezes, até para te auxiliar. E tem bastante, e às vezes a gente nem tem conhecimento disso. O próprio Sebrae, né? O Sebrae é uma escola. O Sebrae é uma escola. Quando eu fui em 2016 abrir minha empresa, que eu fui lá, ele falou assim: somente 20% passa dos 3 meses. Eu falei, meu Deus do céu. E já deu aquele frio. Mas tudo que ele te mostrou é verdade. Porque eles têm muita experiência no que eles estão falando, né? Não, Então, se você seguir, é uma cartilha. E a pejoritização aumenta cada ano que passa, o Brasil tem crescido cada vez mais. As pessoas têm saído do formato de CLT e aderido à pejoritização. Só aumenta no Brasil. Sim. A gente falando mais de 20 anos para trás, né? Ambos com mais de 20 anos de experiência. E a galera que está vendo aí empreendedorismo deve estar falando, cara, eu passei perrengue normal. Normal, passei vários. Até hoje eu passo. O que mudou é só os veículos. Já disseram, né? Mudar, né? Mas a gente continua passando e aprendendo. Tem uma cartilha para falar, nunca mais vou passar por isso, né? São erros novos, né, Felipe? São erros novos, porque a gente evolui e novas coisas cada acontecem. hora você tem um desafio diferente. O mundo muda muito rápido, né, Felipe? Não, totalmente. Acho que a forma como a gente, se você for pensar 20 anos atrás e 20 e hoje, os nossos dias, como mudou o jeito de trabalhar, então, assim, é uma escola, as coisas vão mudando muito rápido. Então, cada ano que passa, assim, a gente vai passando por situações diferentes e mais difíceis também. Sim, sim. Nada é fácil. A gente está aqui falando e tentando passar conhecimento para os outros, mas a gente passa por tudo isso. Dores todos os Dores todos os dias. Perrengue também já, doutora? Claro, com certeza. Não tem como não, né? Não tem, não. Desde treinamento de funcionária, postura, contratação, são coisas que realmente nos impactam, né, nos negócios. E se a gente vai falar que não vou passar perrengue, não tem como. Hoje, para vocês, né? E aí, lógico, a gente estamos falando com o empreendedor que está começando, mas tem ali já empresários também que já. Contratação hoje, mão de obra, é um dos pontos mais delicados para quem quer começar aí a. Vamos falar, aquele que já está um passinho à frente, que já está procurando em contratar alguém, é o mais. Eu acho que. Sem romantismo, hein? Não, sem rumo, é verdade. Hoje é difícil contratar no Brasil. Por mais que você tenha. Eu acho que as pessoas estão um pouco mais capacitadas, mas a gente vem de uma geração que tem um jeito diferente de trabalhar. Então, eu acho que cada ano que passa você tem que se adaptar às novas gerações. Sim. E o entendimento de como eles querem trabalhar e como eles podem te ajudar. E isso muda a cada ano que passa. Eu trabalho a maioria dos funcionários, eu cheguei a uma conclusão um tempo atrás que eu preciso ter gente de gerações mais próximas da minha para poder ficar gerenciando um pouco mais o trabalho e ter esse profissional jovem que chega com novidades, porque ele vai trazer muita coisa nova para a gente, E mais ágil, né? mas tendo esse mix. Até para fazer a transição com você. Até para fazer a transição e, claro, não ficar engessado. Eu acho que o conhecimento é muito legal você receber isso dos mais novos, mas também entender como trabalhar junto com eles, porque mudou muito. Esse é o segredo. Doutora, lá no seu consultório as pessoas entram e ficam, né? Você não muda, né? Eu conheço bem lá, né? Qual é o segredo? Então, o segredo eu tenho hoje 12 colaboradoras, sendo 3 médicas que trabalham com PJ, né? E são 9 CLT. E essas 9 CLTs e tanto as médicas, elas ficam por longo tempo. Estou falando longo tempo, mais de 10 anos, pelo menos. E tenho lá funcionária
que já está comigo desde o início. É uma mão dupla, né, Felipe? Então, assim, a funcionária, o funcionário, ele tem desejos e necessidades que eu posso atender, e eles também saber as necessidades que eu tenho. Então, esse balanço, e eu sou uma pessoa muito humana como gestora, Verdade. e eu trabalho com mulheres. A grande maioria como eu sou o pilar de casa, e a grande maioria delas acaba parecendo que tem aí uma A conexão, energia vem, né? e elas também são os pilares em casa. Então, a maior parte financeira da família de cada uma também depende delas. Então, esse olhar humanizado que eu tenho é uma forma de conexão. Mas a gente também tem que saber o limite, porque eu digo, dentro do corporativismo existem estratificações, existem deveres, existem outras coisas que cada um tem que fazer, para que isso não é uma irmandade. Ali a gente não pode falar de uma forma romantizada, porque trabalho é trabalho e os problemas têm que ser vistos de forma separada. Sim. O que não tira a possibilidade de você ter um olhar humano nessa gestão. Sim, Mas cada coisa tem que ser muito bem desenhada, e aí a gente vai falar isso em outro bloco. Não, com certeza. Já estamos chegando no final, passa rápido, né? Foi quando a gente começa a conversar, a conversa é E- muito bom. E a conversa, e é muito legal quando a gente fala com pessoas que realmente têm bagagem, né? Que tem. Eu tô aprendendo aqui, de verdade, assim. Comecei a ser empresário em 2016, então perto de vocês aqui, que já trabalham há muito tempo, mas como empresário, olhando aqui, eu tô só pensando, olha, se eu tivesse conhecido eles antes, eu já era verdade ali. Mas vamos deixar aí, antes de você deixar, eu vou pensar para vocês falarem uma mensagem para cada empreendedor e empresário que está vendo, mas agradecer aqui a Quatro Automação, que nos permitiu estar fazendo essa gravação, um lugar maravilhoso, né, Felipe? A Quatro aqui na Azevedo Sodré. Acho que eu sou suspeito para falar, porque é um dos meus parceiros de trabalho, e achei legal eles cederem aqui o espaço. Não, e assim, Aliás, eu escolhi o espaço foi você porque que deu, né? é uma empresa, cara, é uma empresa que trabalha comigo há muitos anos, e eu achei que o cenário é perfeito, uma loja nova, Sim, showroom novo. e quem não conhece tem que vir aqui, porque eu vou te falar que é muito sensacional legal. o espaço. O pessoal aqui da Magma que está aqui com a gente já falou assim, não, mas cara, não dá pra fazer só nesse cenário não, porque aqui é o lugar que deixa. Âncora Construtora também, né, tá aqui com a gente, mandar um abraço lá pra galera da Âncora Construtora, mas vamos lá, mensagem pro empreendedor aqui, tô louco, vou abrir o CNPJ amanhã, Felipe, me deixa uma mensagem. Não desista. Doutora? Perseverança e boas conexões. Sente na mesa certa. Eu acho que é o principal. Muita mesa errada também te leva para o lugar, né, que não vai. Galera, já acabou. É isso aí. A Banca Empreendedora, canal do YouTube, segue a gente nas nossas redes sociais, vamos deixar tudo aqui. Agradecer a galera da Magma Produtora, número 1 da Baixada Santista aí, rumo ao topo, né? Os caras são muita qualidade. Acompanha a gente. Bora, vem com a gente.